Quem é a primeira vez aqui na nossa casa hoje, sempre gosto de perguntar. Seja bem-vindo, tá? Hoje o nosso convidado da noite é Flávio Neri, que vai nos presentear hoje com o tema Decepções, que está no livro Mundo Regenerado, né? Da nossa querida veneranda Joana de Ângelos, Valfrão. O livro está até aqui em cima. Mostra para o pessoal. A palestra vai ser desse livro aqui, no item chamado Decepções. Tá bom? Eu vou passar para ele fazer a oração, que ele me pediu aqui, que vai fazer uma vibração para a amiga que acabou de desencarnar aqui, para receber a mensagem. E a gente vai fazer a vibração também, né? Para todos nós também. Então vamos lá. Quer fazer a oração? Passa. Divino Mestre Jesus, amigo, companheiro, inseparável de todas as horas. Neste momento em que nos encontramos aqui, reunidos em Teu nome, para mais um encontro doutrinário desta casa. Hoje, em particular, gostaríamos de expandir as vibrações de harmonia, de refazimento, de esperança e de aceitação para Gardênia Pimentel Oliveira, que desencarnou hoje, e para meu primo, seu marido, que vai ficar enlutado, viúvo, com filhos, que ele também tenha a certeza e a fé de que os desígnios do Pai são impenetráveis e que assim como chegamos no mundo, partimos também para a vida real, a vida no mundo espiritual. Quando entramos na Terra através do corpo, muitos aqui sorriem, enquanto muitos que estão lá choram. Quando saímos do corpo, pela via da desencarnação, os que estão no corpo choram, mas os que estão no mundo espiritual celebram o retorno do ente querido para a pátria, para o mundo espiritual. Receba as vibrações, Gardênia, onde você estiver, nesse trânsito de desenlace, e que você possa encontrar um caminho de paz, de harmonia, de refazimento com aqueles que lhe antecederam, seus mentores, anjos guardiães, espíritos guias, familiares e todos aqueles que te amam, que estão te recebendo no mundo espiritual. Aqui as nossas orações são todas direcionadas para você. Receba as vibrações desta casa. E que a nossa querida Mãe Santíssima possa também ter os braços abertos para lhe receber. Que assim seja. A luz, né? Acende a luz. Tudo bom, gente? A casa aqui é sempre cheia, né? É incrível. Que maravilha, né? Todos vocês aqui presentes, sempre com o trabalho que a casa desenvolve. É uma alegria ver assim, porque tem tantos centros espíritas que fecharam a porta, né? Fecharam as portas após a pandemia, e que a gente vê um centro que continua vivo, sendo motivo de levar esperança e consolo para tantas pessoas. Nos alegramos por isso, né? Então a Casa de Caridade Coração de Maria tem essa capacidade de manter a egrégora, né?
e o funcionamento sempre pulsante, como estamos aqui vendo nesse dia de hoje. Então vocês já me conhecem, alguns de vocês, eu tenho o prazer de fazer algumas palestras virtuais e algumas presenciais durante o ano passado, esse ano também. Então, sem mais delongas, vamos direto ao tema da noite. Como vocês sabem, elas estão trabalhando, você está trabalhando o tema desse livro, né? Mas é todo mês desse livro, não? Eu estou trabalhando o Vidas Vazias e esse aí. Maravilhoso. Esse mês agora, de julho, né? Pois bem, esse livro aqui é o último livro psicografado por Joana, o último. E parece, não posso afirmar com convicção, que deve ser a última obra dela publicada por Divaldo. Tudo indica que será. Como Manuel Flamengo de Miranda também está preparando a última obra dele por Divaldo. E são conversas de bastidores, porque já é o preparo normal, né? 96 anos, Divaldo vai partir a qualquer momento, né? Então, eu posso ir antes dele? Posso. Essa moça, 51 anos, nasceu no mesmo dia que eu tenho meio século. Eu nasci em 9 de março de 73, ela nasceu em 9 de março de 72. Aí eu entro na palestra e minha mãe me manda: Flávio, a esposa de seu primo morreu, desencarnou. Eu digo, quanta sincronicidade, né? 9 de março de 72, 9 de março de 73, ela 51, eu 50. Então a gente pode partir a qualquer momento. A única certeza que a gente tem é que a gente vai. Como a gente vai, não sabemos. Por isso que devemos nos preparar sempre, para quando formos chamados para essa partida, estarmos mais ou menos harmonizados, para não ficarmos dando trabalho àqueles que vão nos receber. Eu tenho lido ultimamente as obras de André Luiz, eu tenho relido as obras de André Luiz, que eu li há muito tempo atrás, e eu estou lendo agora nos Domínios da Mediunidade. Terminei semana passada Ação e Reação, na outra semana Libertação, Sexo e Destino, Obreiros da Vida Eterna no Mundo Maior. Eu recomendo que todos vocês não percam tempo nessa vida sem ler os 13 livros da série A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, que começa com o Nosso Lar e termina com E a Vida Continua, que foi motivo de película do cinema e que foi um filme que foi muito bem aceito. O Nosso Lar também teve um filme e também teve A Vida Continua. Mas os outros todos, desde Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, no Mundo Maior, Ação e Reação, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Sexo e Destino, nos Domínios da Mediunidade, Mecanismo da Mediunidade, Evolução em 2 Mundos e A Vida Continua, se eu não esqueci nenhum, são esses 13. Vocês têm que ler todos. E são livros de 7 horas um, o outro dá 6 horas e meia, o outro mais longo, que é Sexo e Destino, dá 11 horas de leitura. Mas a média é 7 horas e meia, 9 horas. Então, se vocês estiverem na sua vida, no ano de 365 dias, e que numa semana você tem 7 dias, cada dia com 24 horas, para em um ano ler um livro de 9 horas, acho que dá para ler, né? Negócio assim que é fora de propósito, você não conseguir ler, né? Não sei entender. Porque a gente fala que não tem tempo para ler, mas quando te bota na ponta do lápis, que são 9 horas de um ano para ler uma obra como O Nosso Lar, depois ler a outra, mais 9 horas. Lê um por ano. Em 13 anos você lê os 13 livros. Pronto, tá bom. É porque brasileiro não lê muito, né? A média de brasileiro de leitura é 4 livros por ano, incluindo o livro didático e paradidático. Então, baseado nessa média, que é a média do brasileiro, eu digo que 13 anos, vocês lerem 13 livros, é razoável, né? Pô, pelo amor de Deus, comecem hoje. A começar um esse ano, e aqueles que vão desencarnar mais rapidamente, às vezes os mais velhos vão primeiro, né? Mas como eu também posso ir antes, como a moça foi, né? Com 51. Então não percam tempo, comecem a ler, porque vai ilustrar muitas coisas importantes para vocês. Óbvio, eu falo desses livros porque são um divisor de água na vida de todos nós. A obra de André Luiz é um espetáculo. Mas Joana de Ângeles também não fica atrás. Essa uma que viveu com Cristo, que foi Joana de Cusa, uma das primeiras mulheres que lá atrás quis seguir Jesus. Ele falou, não é o momento, fique com Cusa. Cusa era um grande homem poderoso, e ela falou, eu queria lhe seguir, Jesus. Não é a hora. Até Jesus sabe perceber, né, que ele não queria amealhar fiéis que seguissem o propósito que ele professava, se não é o momento dela. O momento dela, ela está ao lado do marido dela. Ela depois volta, Joana de Ângeles, ou melhor, Joana de Cusa, ela vem como a nossa querida Clara de Assis, que viveu com São Francisco. Olha que espírito, que trajetória. Ela também foi a nossa querida Juana Inês de la Cruz, uma poetisa de língua hispânica que viveu lá nas áreas do México. Ela também foi Joana Angélica, que agora comemoramos no dia 2 de julho, aquela mártir que não deixou que os holandeses pudessem invadir o convento da Lapa, e foi martirizada, foi morta, junto com os outros, né, que fizeram aqui o movimento de insurgência contra o domínio português.
E essa Joana de Ângeles está hoje no além como Joana de Ângeles e logo, logo vai reencarnar. Quando conversei com o Divaldo uma vez, eu pensei que era da Bahia, e ele sinalizou, claro, que há mudanças que podem ocorrer, que ela vai reencarnar em Minas Gerais. Falei, ô Divaldo, mas as obras da mansão são aqui, tudo é aqui, como é que ela vai reencarnar em Minas? Ela vai vir com jeitinho mineiro, vai reencarnar lá, e depois ela virá para a Bahia, provavelmente se imiscuir nas obras da mansão, que deve continuar, independente da partida de Divaldo, né? A espiritualidade não deixa as suas obras na mão de uma pessoa só. Obviamente que tudo vai se dando continuidade. E, segundo alguns informantes, parece que esse foi o último livro que ela publicou. Tomara que não. Eu quero que não seja. Quanto mais obras ela puder trazer, quanto mais Divaldo puder estar ao nosso lado, contribuindo com todo o seu potencial mediúnico, como ele já tem mostrado que faz, para mim é prazeroso. Mas a gente também não pode querer que o outro fique a vida inteira, porque ele tem tarefas a cumprir. E quando ele partir, Joana reencarna. Ela deve reencarnar antes dele, e aí, ao mesmo tempo, ela vai ter um trabalho a ser desenvolvido também aqui, né? Como Emmanuel já reencarnou também em São Paulo, Chico desencarnou e Emmanuel já reencarnou, está com 22 anos, 23 anos esse ano de 2023, ele faz 23 anos, daqui a pouco aparece no cenário nacional aí. Então esses espíritos estão aí o tempo todo, tentando nos impulsionar, tentando nos ajudar, para que nós possamos, junto com eles, evoluir. O planeta precisa evoluir. Jesus já deixou a boa nova, a gente não consegue seguir Jesus, aí ele manda outros dos seus apóstolos para reencarnar em momentos oportunos durante a história. Veio Joana d'Arc, que foi o mesmo Judas, veio São Francisco de Assis, que é o mesmo João Evangelista, o apóstolo amado do Cristo, Dr. Bezerra de Menezes, que segundo alguns dizem que foi Zaqueu, que foi aquele que subiu no sicômoro, voltou como Dr. Bezerra de Menezes. Essa galera toda fica indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, para tentar ajudar a gente a crescer. E a gente tem contato com o Espiritismo, que é uma doutrina realmente que dá consolo, que traz esperança, e a gente continua se decepcionando no nosso grau de primarismo, no nosso grau de infantilização. E quando eu falo nosso grau, eu me incluo, em primeiro lugar, eu. Tudo que eu falar aqui hoje, vocês entendam que eu estou falando primeiro para mim, ok? Então eu não vou ficar toda hora dizendo que isso também sou eu, isso também sou eu, isso eu vou dispensar a partir de agora. Então a partir de agora eu estou dizendo, tudo que eu disser não é para vocês, tá bom? É para mim. É para que eu entenda que eu preciso me decepcionar menos, que eu preciso não me preocupar tanto com a ingratidão dos outros, que eu preciso muito mais ficar no movimento do servir, desinteressadamente, sem me preocupar em ter de volta o que eu estou entregando às pessoas que eu entrego. Nós esperamos isso o tempo todo, e eu também sou assim. Mas eu estou me trabalhando para não ficar mais refém disso. Porque o texto de Joana é um tapa na cara, assim ó, pá, para todos nós. Por isso que eu vou ler. Eu tenho tempo e vou ler, como eu faço com as mensagens de Márcia, que eu sei que vocês não vão ler, né? Porque a gente não lê muito mesmo, né? Como vocês não vão ler, né, Márcia? E eu já sei que eles não vão ler. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ler para vocês. Ah, que é bom isso? Não lê para mim, Flávio, que quando eu vou ler um livro, meu amigo, é na hora, cochilo na hora. Bastou abrir o livro, já vai dormir, não é assim que a gente vive, né? Mas botou a novela, não dorme. Botou o jornal, não dorme. Botou um livro, na mesma hora, o obsessor do sono vai, toma logo, e ninguém consegue ler um livro, né? Claro que eu sei que tem raras e honrosas exceções. Numa plenária dessa aqui tem leitores vorazes, mas a média do Brasil são 4 a 5 livros por ano, incluindo livros didáticos e paradidáticos. Significa os livros de escola, do ginásio, do primário, que são obrigatórios para o vestibular. Incluindo esses livros, a média do brasileiro é de 4, é uma vergonha. Sabe qual é a média dos franceses? Sabe? 16 livros por ano de média dos franceses. Quando caiu para 14, o Ministério da Educação e da Cultura na França fez um movimento urgente para incentivar a leitura, porque está uma média muito baixa, 16 livros por ano. E a gente sabe que precisa ler, porque nenhum país se desenvolve sem leitores, sem pessoas que estejam culturalmente, ou melhor, que tenham um nível de cultura através da leitura, porque é através dos livros que você descobre os caminhos, né, que a vida nos apresenta. E bons livros, né? No Espiritismo nós temos muitos bons livros, e a gente pouco lê. Então fica o chamado para que vocês leiam mais, porque faz-se necessária a leitura para que vocês possam desenvolver o que? A asa do intelecto. Nós temos 2 asas. Quais são as duas? Quais são? 2 asas que devemos desenvolver. Quais são? Você que é da casa? A asa física e a asa Não. moral. Isso, a asa intelectual e a asa moral. Não há como se desenvolver só com uma asa. Imagina um pombo voando assim. Ó, só intelecto. Vai para algum lugar? Ele sem a asa de cá? Não. Mas também se for só com a asa da moral, consegue? Não vai.
Então temos que desenvolver as duas asas, o intelecto e moral. E na codificação, fala que o desenvolvimento intelectual antecede o desenvolvimento moral. Ah, Flávio, então é por isso que eu preciso me desenvolver primeiro intelectualmente para depois? Não. Você vai concomitantemente se desenvolvendo intelecto moralmente. Mas não há quem se desenvolva moralmente sem ter uma bagagem intelectual. Por isso que é preciso ler. Não garante que quem lê muito seja desenvolvido moralmente. Haja visto que a gente tem no país, no planeta, tantas pessoas desenvolvidas intelectualmente, grandes sábios, gênios no sentido de genial do intelecto, e que manipulam as massas, que corrompem, que desviam, que fazem muita barbárie por ter muito conhecimento, mas não se desenvolveu no aspecto moral. Não adianta. Ah, mas como é que faz isso? A vida são vidas sucessivas. A gente vem acumulando saber ao longo de diversas encarnações. Nem sempre o semi-analfabeto hoje, ele não tem um desenvolvimento intelectual. Às vezes tem muito desenvolvimento intelectual vivido em outras experiências. Haja visto os espíritos que às vezes se manifestam em alguns centros e que se dão o nome de caboclo, preto velho, às vezes para poder dizer-se de um pouco mais humilde, mas eles já foram, às vezes, doutores, pós-doutores, cientistas, desenvolveram várias habilidades em outros países, em outros continentes, e vêm trabalhar nesse contexto para dizer, não, meu filho, eu tenho que aprender a humildade, meu filho, vai me ser, tem que entender que eu posso me expressar como eu quero, e aí se expressa desse jeito, para talvez não agredir, mas se aparece como um grande gênio da ciência, a gente já recebe logo, como tem uma anedota, né, que não sei se foi verdade, que diz que num centro espírita aí, desses, chegou uma mediúnica, estava lá, todo mundo reunido para dar a comunicação das entidades. Aí entrou na sala, eu estou acabando de ler nos domínios da mediunidade, é muito isso, mostrando como é que se dá a psicofonia, a psicometria, a psicografia, a clarividência, a clareaudiência, mostrando os mecanismos do médium que não se prepara para chegar na mediúnica, e as entidades levianas querem atrapalhar a mediúnica, e os espíritos que ficam nos bastidores tentando desenvolver uma egrégora satisfatória para que a mediúnica se dê para o socorro, não encontram nos trabalhadores a massa psíquica ou o nível de energia favorável para que se oferte a vocês e nós outros que buscamos o socorro. Então o trabalho é hercúleo. Nessa perspectiva, a gente vai tendo então todos os movimentos que se dão para que uma mediúnica se desenvolva, e é obviamente que os médicos que não estudam, os médicos que não se preparam, que vão para a mediúnica de qualquer jeito, às vezes atrapalham até o trabalho que os espíritos querem desenvolver. Então isso acontece muito, e a gente precisa estar vigilante para que não sejamos tomados por esses tipos de invigilância que eu também vivencio. Então é óbvio que tudo isso é para mostrar que na vida nós vamos estar sempre sendo chamados para o desenvolvimento intelectual, porque é preciso se desenvolver com a leitura da codificação, a gente precisa estar estudando as obras básicas para que a gente possa, junto com isso, percebendo os conteúdos de moral que vem agregado dos textos que vocês leem. Se você lê um livro como esse, você tem uma base de informação de moral que é incomparável. Então você no intelecto desenvolvendo, você também vai pegando aqui, olha como é bom viver assim, olha o espírito tal que fez, olha Dimas, no livro outro que eu li, olha Gregório, Libertação, um senhor das trevas, que foi um grande inquisidor, foi um sacerdote católico, volta e fica com raiva de Jesus e briga com Jesus, a mãe dele, se não me engano, Matilde, volta, mas eu te amo, filho, ele espera séculos que você desperte de novo. O cara inteligentíssimo, Gregório, inteligentíssimo, a serviço das trevas, manipulando as consciências, colocando as pessoas na casa dos outros para obsediar fulano, beltrano, cicrano, pegava aquilo que você tinha de queixa, manipulava, hipnotizava, botava você na casa. É uma confusão que rola, e se a gente não tiver conhecimento disso e não se trabalha para vigiar e orar, a gente vai ficar na vida de joguete na mão dessas entidades, se melindrando, ficando com um nível de susceptibilidade, ou seja, dessa vulnerabilidade tóxica, que é a vitimização que muitos de nós vivemos. Tudo se aborrece, tudo se melindra. Me decepcionei com você, me decepcionei com Márcia, que me chamava, mas não me chama mais. O que foi que eu fiz, meu Deus? Eu estive lá me dedicando, tentando fazer as palestras do melhor jeito que eu pude, mas ela não me chama, porque ela, às vezes ouviu uma fofoca do meu nome, a Flávia disse assim, essa não vale nada ali. Aí ela pegou, comprou aquilo ali, de uma fofoca que ela ouviu de alguém, aí já nem conversa comigo, que se fosse sua irmã, meu Flavinho, eu tive uma informação sobre você, sobre isso, prossegue, eu fiz isso mesmo, eu me atrapalhei, mas dê uma chance a mim, porque eu posso me reerguer, né? A gente não só dá, Judas traiu Jesus, se tornou Joana d'Arc, Pedro negou Jesus,
3 vezes, e foi ele que sustentou a casa do caminho. Paulo de Tarso, Saulo matou, apedrejou, assassinou, foi um covarde, né, Saulo, e se tornou Paulo. Então Flavinho, que também se atrapalha, que bate cabeça, que faz besteira, tem também dentro de mim um Paulo, tem dentro de mim uma Joana d'Arc, tem dentro de mim um São Francisco de Assis, tem dentro de mim um Dr. Bezerra, tem dentro de mim uma Joana de Anjos, tem dentro de mim esses espíritos. Mas como é que eles se manifestam? Quando você toma consciência, quando você tem oportunidade, quando você começa a se encontrar com aquilo que é suas mazelas e reconectando-se com a sua essência, que é o divino que habita em nós. Só que a gente não vive assim. Por que então a sociedade está doente? É por isso que Joana de Anjos vai dizer assim, ela começa no livro Decepções, capítulo 2. Ingrato é espírito sedutor. Existe muita gente ingrata, mas não espere gratidão de ninguém. Não espere. Eu sei que é difícil você servir a um filho, servir a um paciente, a uma pessoa que você ama, e no final ele dá um chute em você. E você, meu Deus, mas eu fiz tanto por ele, ele faz comigo. Não importa, você fez com interesse. É óbvio que a gente quer troca, mas o prazer de servir deve ser a tônica da vida de vocês. Eu trago a minha experiência de 18 anos com o nosso grupo Caritas Salvador, que é uma ONG que trabalha com pessoas de rua. Você não tem noção que é trabalhar com pessoas de rua. É gente saciseiro, é traficante, é ladrão, é gente boa, é gente de boa índole, são seres humanos brilhantes, são pessoas intelectuais, são filósofos, que fazem mudança de vida e vão viver numa situação de rua. A gente às vezes faz sopa. A gente está 18 anos fazendo isso, no meu grupo, só que eu tinha 6 no outro. São 23, 24 anos fazendo isso. Eu sei o que é viver na rua. E lá a gente chega, às vezes vai dar uma sopa a ela, achando que ela que está, meu filho, uma sopinha, não pega. Ih, sopa fria, sopa sem sal, diabo. Como é que você me... Oh, demônio, satanás essa daí. Aí quem não está no propósito de servir de fato, genuinamente, desinteressadamente, nos primeiros revides já começa a se afastar. Eu vou para rua nenhuma, eu perco meu sábado, já está no meu cinema, no teatro, no show de não sei quem, vou dar sopa a esses miseráveis de rua, e eles ficam jogando a sopa, dizendo que está fria, que não tem sal, não sei o quê. Você acha o quê? Que vai encontrar lá anjinhos de candura? Vocês também não são satanases e não, que são cheios de exigência? Eles também são. Eles estão na rua, às vezes também quer uma sopinha mais saborosa, quer um ossinho, ele quer ele quer uma galinhazinha. Poxa, não tem galinha, só tem verdura, legume, não. Tem que ter algum osso, que ele gosta de osso. Quando não tem osso, é uma briga por osso na rua. Você não tem noção, nunca percebi que osso fosse tão importante. Não tem osso? Quero osso. Aí, quando esse osso é meu, eu vou começar a brigar com o outro. O que eu quero dizer é, quando vocês vão para o propósito de servir, o servir tem que ser pelo ato de servir, pelo benefício que você tem ao servir. Márcia está aqui, ela está aqui, elas estão ali, pelo prazer de servir. Se no servir você tem a contrapartida da gratidão de quem você serve, que lindo isso. É lindo, porque hoje tem uma linha da psicologia chamada psicologia da gratidão. Hoje não é uma coisa fruto apenas do misticismo religioso. Já se sabe, quem desenvolve a gratidão, desenvolve habilidades, consegue manter o campo energético mais harmônico, diminui o índice de depressão, diminui o índice de cânceres. Então já não está mais no campo do, seja grato porque é bom ser grato. Não, a ciência já investiga que existe uma linha chamada psicologia da gratidão. Ser grato, quem se beneficia somos nós. Quem é ingrato se perde, se atrapalha. E é por isso que vocês têm que se imunizar contra as pessoas que são ingratas. Não se deixar ser controlados por eles. Fiz para a Márcia. Márcia está me recebendo com gratidão. Acabou, ficou ingrata, problema dela. Eu fiquei grato pelos momentos em que pude servir. E ela pode estar grata em algum momento. Se em algum momento ela fica ingrata com o que eu estou entregando, não consegue reconhecer o trabalho mínimo, que seja a migalha, não é sobre mim, é sobre ela. Ela está com problema, não sou eu. Eu continuarei vivendo pelo prazer de servir do jeito sofrível que eu possa servir. Não necessariamente seja a melhor forma de servir, mas é a que eu posso encontrar e é a que eu posso entregar. Vocês se beneficiam com o trabalho de Márcia. Aí de repente vocês começam a falar mal do centro. Pelo amor de Deus, ele não pode se melindrar e nem pode ficar, ele fez pelo prazer de fazer. Se vocês são gratos, maravilha, soma-se, vai ganhar todo mundo. Mas se vocês são ingratos, e ele fica susceptível, melindroso, vitimando-se, poxa, não é possível, a gente entrega a vida inteira para essa pessoa, a gente faz isso lá em casa direto. Botava pessoas de rua lá em casa, acolhia com amor, uma casa pobre, minha mãe sempre me deu exemplo, pobre, mas sempre tinha lugar para mais um. Pegava menino de rua que vinha com escabiose, aí pegava todo mundo escabiose lá dentro de casa. Minha mãe, peraí, não pode ser assim não. Porque a casa pequena, dormia num quarto de empregado, eu e meu irmão, sempre tinha um colchonete para algum menino de rua dormir, ou algum parente do meu pai, pobre, que vinha para dormir. E aí tinha alguns de rua que dormia em casa, tinha escabiose, coceira, aí começava me coçando, que diabo é isso? É escabiose, beleza. A gente ficava com ele, cuidava dele, dava comida, fazia tudo, daqui a pouco roubava a gente. Roubava.
Aí, tá vendo? Uns vão se fechar. Não vou botar mais ninguém de cá. Não. Você fez pelo prazer de ajudar aquele ser. Ele não teve consciência, foi ingrato e lhe devolveu como um roubo. Ou cuspindo no prato. O problema é dele. Se você para de servir por causa disso, você está sendo o efeito dos outros, não está sendo pelo propósito da sua vida. É aí que está o grande problema. E a gente vive assim. Agora eu me arrepio porque tem alguma presença que chega aqui para me inspirar. Nós vivemos assim. Nós vivemos querendo sempre o retorno. É normal no nosso nível? É. Ninguém quer estar só fazendo e não receber. Eu não sou Irmã Dulce, não sou Madre Teresa, não estou no nível de um Chico Xavier. E mesmo eles também ficavam sentidos às vezes. Porque faziam e diziam, poxa, eles vivem se doando a vida inteira e o pessoal tentando puxar o tapete. Fizeram isso com o Chico. Os repórteres tiraram foto dele para expor publicamente na revista O Cruzeiro. Chico se melindrou. Poxa, mano, você não me disse nada. Eram os repórteres que vieram aqui me fazer sal com minha cara. E aí, de repente, eu estou na revista do Cruzeiro, aí Germano falou assim, ô Chico, você está aborrecido que você está no Cruzeiro? Jesus foi para o Madeiro, ou seja, foi para a cruz, você está no Cruzeiro. Ou seja, Emmanuel trazendo uma informação que nada, você vai se preocupar com isso? Eles fizeram o que tinham que fazer, aprenda, fique mais vigilante, Emmanuel. Ô Chico, esteja mais atento, você ficou muito vaidoso. O cara botou Chico na banheira, botou Chico não sei o quê, foi fazendo brincadeira, fazendo chacote, Chico lá, olha, e vivendo a experiência. Aí no final os caras queriam detratar Chico, aí o médium, que não sabia quem era a gente, sabia, Emmanuel depois, quando entregou o livro, a Nasser e o outro, são dois jornalistas, é um caso clássico, assinou lá, para você, não sei o que, jornalista Nasser. Eles estavam se fantasiando de repórter estrangeiro, falando, dizendo que eram os repórteres estrangeiros. Não era. Emmanuel já sabia. Na hora de fazer a dedicatória no livro, assinou o nome dos dois. Nasser, e digamos que o outro não lembra o nome, Flávio. Ele levou o livro para casa, chegou em casa, olhou. Quando viu, um ligou para o outro. Veja aí seu livro autografado que foi para o Chico, veja o que tem. Parabéns para você, Nasser. Ele sabia o tempo todo que era a gente. Então os caras ficaram invocados, pensando que estava enganando o Chico, não estava enganando nada, porque Emmanuel sabia que era ele. Emmanuel deixa para poder aprender também. Não pense que espíritos mentores que ia ficar o tempo todo dizendo assim, não vou deixar você sofrer. Tem que se arrebentar de vez em quando. Não é para ter o guia de vocês, para poder deixar que vocês não vivam sofrimentos e nem dissabores, não. Eles estão ali para estar inspirando vocês para o caminho do amor. Mas o livre-arbítrio é de vocês, as escolhas são suas. Se vocês querem sintonizar com o menos, com aquilo que não lhe faz evoluir, eles vão estar do lado tentando sinalizar. Mas não pode também dizer assim, não vai fazer, tirando de vocês o aprendizado. Então, Joana, ela vai trazer justamente isso, mostrando que o ingrato é espírito sedutor, porém destituído de sentimentos, dentre os quais o da gratidão se destaca como se fora um lírio impútrido do chavascal. O chavascal é um lugar de uma mata, de espinheiros, lugar que se coloca sujeira, né? Lixo. Então, a ingratidão é uma ferida que assinala o seu possuidor de maneira singular. Por mais disfarce o seu estado íntimo, sempre exala o odor putrescível da enfermidade moral que o consome. Então o ingrato, ele vive uma podridão interna. Ele está sofrendo. Os ingratos que sofrem, é a mesma coisa que diz assim, os agressores são doentes. Quem agride está dodói. A gente não pode alinhar com o agressor. Eu estava dando um exemplo numa palestra que eu fiz, de um momento que eu não vou trazer à tona, como a gente às vezes é tomado pelo ego, na hora que a gente é contraditado, quando a gente é contrariado. E a gente tem que estar vigilante nessas horas. Vocês veem no trânsito uma pessoa matando a outra por uma banalidade, às vezes por uma fechada. O cara sai do carro, tira o revólver e dá um tiro no outro. A nossa vida vale muito mais do que um carro que teve um abarroamento, ou de uma fala que foi inadequada, que mexeu com o seu ego. Você é um cara sujo, você é um Zé Ruela. Aí que você me lembra com isso, por que ele faz isso comigo? Está me tirando a minha conduta de um cara, e você entra numa briga, numa faixa vibratória que vai ter problema. Então a gente tem que estar vigilante, porque quem agride é dodói. A gente tem que estar não é com sangue de barata, não, mas naquele movimento de conexão, de assim, meu Deus, o que é que eu perco com isso? Eu perco a vida. Eu já vivi vários fenômenos em 27 anos de espiritismo, onde eu tive perto de perder minha paz, por valentia, um sequestro, fui sequestrado uma vez, não reagi, todos os meus amigos, porque eu não reagi, não vou reagir nada, quero viver, levou meu carro, levou tudo, levou o celular, levou tudo, eu lá, quietinho, seu ladrão, chamando ele seu ladrão, seu ladrão, eu chamo assim, seu ladrão, você quer que eu fique quieto? É verdade, senhor, eu chamo senhor, eu respeito ele, porque ali, quando ele entrou, que me botou para trás do carro com a arma na cabeça, eu vi um retrocesso de memória avassalador, me vi pequeno, tudo em preto e branco, digo, eu vou morrer agora, aquilo que eu lia nos livros, que eu via que acontece, aconteceu, fiz um retrospecto da minha vida, desde a infância até aquela fase de vou partir,
vou morrer. Aí consegui sobreviver, digo, olha que ganho maravilhoso. Ele largou meu carro lá em Diardado, depois eu encontrei o carro depenado, ok, estou vivo, você tem 25 anos. Se eu reajo, o super poderoso, pega a arma do cara, dá um soco, não sei o que, fazer arte marcial, né? Podia reagir, mas não, deixa o rapaz levar. Ele me chamava, você tá aí, quer que eu calhe a boca, seu ladrão? Não, pode continuar falando, tô gostando. Eu ficava doutrinando ele, você tá difícil a situação do país, não tá fácil. Na época, isso foi mais de 25 anos atrás, o meu cadete valia um cadete 1.8, deve valer uns 7.500 na época, você era o IV, venda, que meu seguro cobre, mas não mate ninguém não me mate não, eu vou pra lá, pra Itinga, pra Desova, metendo terror de meu Deus, Itinga, se lembra que Itinga era um lugar de Desova? Ele botando terror na minha cabeça, oh, meu Deus, não, meu amigo, não faço não, vou botar na mala do carro uma criança, meu Deus, não faço não contamine o carro com ninguém não, leve o dia, assim mesmo, eu fui inspirado, ele gostava do papo, aí começou a conversar até que finalizamos com o desfecho que ninguém morreu, beleza. São formas que a gente enfrenta na vida de trabalhar a resiliência, porque quem está por lá não quer saber, porque a gente podia ficar ingrato, poxa, eu estou me dedicando, eu estou indo para o centro espírita, fazendo trabalho social, fazendo, quem disse? Vocês estão começando às vezes a desenvolver a semente da fraternidade, da caridade agora. E aí acha que porque fez um pouquinho já está no lugar dos eleitos, se nem os que estão no lugar daqueles que são missionários não passam por perrengue, passam também. Quem é você para não passar? Então, ter ingratidão de quem quer que seja, problema do ingrato. Vocês é que tem que continuar perseverando no caminho do amor, servindo pelo propósito de servir. Eu não estou lá ainda, viu gente? Estou buscando. Pelo propósito de servir pela causa, para ser um trabalhador da seara do Cristo. Se tiver devolutiva, poxa, Marcinha, adorei aquilo que você fez por mim, que bom, Flávio, que você se beneficiou, meu irmão. Continuemos trabalhando. Mas se Flavio não diz isso para ela, ela continua perseverando no bem. É óbvio que é difícil viver assim. Vocês vão entender por quê. E ela continua dizendo, tudo no universo faz parte de uma sinfonia harmônica. E a ingratidão é uma nota dissonante que chama a atenção. Por essa razão, as virtudes classicamente estabelecidas formulam como excelências do comportamento espiritual a fé, a esperança e a caridade. Qual é o sentido amplo de caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão às ofensas. A caridade é o quê? É o amor em movimento, é o amor em ação. Caridade e amor, é o que a gente sabe que é a tônica da vida, a mola propulsora do universo é o amor. E o que é a caridade? O amor em ação. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e com as nossas também. E perdão das ofensas. O melhor é nem perdoar ninguém. Sabe qual é o melhor? Não se magoar, para não ter que perdoar ninguém. Porque é um trabalho miserável ter que perdoar. Você não tem noção. Porque a gente se melindra, a gente é orgulhoso, prepotente, egoísta. Então, se eu puder me imunizar do que ela me diz, ou do que a AD me diz, AD, né? AD. Do que a AD me diz, para que eu não deixe que ele me controle, é muito melhor do que falou coisa para mim, me desagradou, mimimi, e aí depois eu tenho que trabalhar em mim, a mágoa e ressentimento para perdoar ela. Que é trabalho monstruoso. O ideal é não se melindrar. Ou seja, não se deixar susceptível para o que os outros nos fazem. Parafraseando o existencialista Sartre, ele diz assim, não importa o que os outros nos façam, o que importa é o que eu faço com aquilo que os outros me fazem. O que é que eu estou fazendo com o que você faz comigo? Se você está querendo apertar meus botões, isso é muito comum no casal, eu e minha esposa, ela aperta meus botões direto. Apertar os botões, ela sabe meus podres, sabe minhas fragilidades. Então ela vai lá e tem que aperta o botão e acessa o Satanás. O demônio vem à tona. O que é isso, demônio? Ela sabe onde apertar. Se você faz isso com suas esposas, seus maridos, você está dando o direito dela e dele controlar vocês. Qual é o ideal? Não ficar na mão do outro. Vocês serem o gestor das suas próprias emoções. É difícil. Só consegue isso quem vai para dentro, quem tem autoconhecimento, quem faz o mergulho do processo de autodescobrir-se, autoconhecer-se, autotransformar-se, para encontrar a autoiluminação, a autodeterminação. Mas a gente não faz isso. A gente vive no oba-oba. A gente vive no fazer externo. Pouco cuidado com o mundo íntimo, que é lá que vocês deveriam zelar, preservar. Eu tive uma conversa com minha esposa essa semana, ela completou, segunda-feira, 47 anos, eu tenho meio século. Eu digo, amor, estamos 10 anos juntos, vamos fazer uma tréguazinha, daquelas picuinhas do casal do dia a dia. Ela estava um doce, 4 dias, mas quase só durava 4 dias, ia acabar tudo hoje. Ficamos segunda, beleza, aniversário dela, na terça, maravilhoso, na quarta, maravilhoso. É tipo assim, ser menos austero com o outro, porque a gente começa no convívio a dois, a gente relaxa aquilo que a gente não fazia quando a gente queria conquistar o outro, no apaixonamento, na sedução, a gente trata como melhor trata, e consegue, relaxa.
não tem o cuidado do afeto, não tem mais o cuidado da delicadeza, a gentileza, perde um pouco a ternura, começa a entrar no oba-oba, já tenho ela mesma, já tenho ele, leva tudo por 1 quilo. Vamos tratar um pouquinho com mais brandura. Foi ótimo segunda, foi ótimo terça, foi ótimo quarto, e hoje quase cai tudo por terra, na hora de sair de casa, porque quase caiu, mas eu não deixei, porque eu disse, meu Deus, me ajude, eu quero aguentar pelo menos uma semana, Senhor. Hoje eu não desço para a sala, ia ser o culpado, ia ser o Santo Espírito aqui, ó, o coração de Maria, ia ser o culpado, ia carregar esse peso, pela destruição de um propósito de 4 dias que aguentamos de uma forma linda, tá delicadeza, eu desço de casa, beijinho no rosto dela, amor, como é que você tá? Tem uma coisa para falar? E ela comigo, cuidadozinho, dela é mais assim, porque ela é tipo do sul, o sulista tem aquela coisa mais rígida, assim, mais dura, gaúcho, né? Enfim. Mas eu quero dizer assim, na hora do almoço, eu fiz tudo bonitinho, fui para academia, porque hoje eu não viria para cá com um carro que tem 2, um tá quebrado e o outro tá funcionando. Nesse dia ela desce para atender sozinha e eu fico em casa, que eu não trabalho quinta-feira, eu trabalho terça e quarta, ninguém merece trabalhar de segunda a sexta, né? E de 8 às 18, mas assim que, para mim, não sei como é que vocês conseguem ter uma vida de trabalhar de segunda a sexta-feira. É uma coisa assim que são seres abatálicos, são missionários realmente. Eu não dou conta, terça e quarta é o suficiente. Hoje eu tive que descer, então sair da minha toca de quinta não é comum. Eu fico lá em casa, na rede, lendo meus livros, vou para a lagoa, vou nadar, vou malhar. Aí meu dia chega às 6 horas, eu pego e desço, eu moro com os filhos, na BR. Eu venho para Salvador, só que hoje não. Eu já acordei tendo que saber que eu saía meio-dia de casa 1 hora, porque desde que é tudo no horário pontual, eu não sou mais impontual. Aí eu fiz tudo bonitinho, fui pra academia, malhei, para não decepcionar ela, aquilo é decepção, né? Tudo bonitinho, arrumadinho, fui para ir, vou dar para nadar, porque eu sempre acho que eu tenho tempo, eu sempre acho que eu sou espírito desencarnado, que eu tô aqui, me subi logo, tô lá, me subi logo, tô cá, saio daqui, tô em casa, eu nunca calculo o distanciamento, o deslocamento, eu sempre acho que eu vou conseguir, sou otimista eterno. E aí eu fiz um cálculo que ia dar tudo certo e deu. E aí de repente, dei uma nadada de 600 metros, eu nado 3.000. Eu digo, vou nadar só 600. Para quem nada 3, um short, pequenininho. Fui para casa, cheguei, amor, eu tô aqui no horário. Essa é hora? São 12h40. Calma, eu sei que quando eu saio de casa, eu chego na sala, meu consultório 2 horas, eu chego 5 para as 2. Eu sabia que ia chegar. Almocei, aí começou a perturbação. Mas eu gosto de chegar meia hora antes, para arrumar a sala, para preparar tudo. Eu digo, Daisy, respira, tá voltando tudo. 4 dias a gente pode aguentar, só mais um. Não deixa, amor. Aí já estava me acessando meu botão. A raiva veio à tona. Ou seja, a vontade de manter aquele equilíbrio já estava se decepcionando. Por que me decepcionando? Porque eu fiz tudo para agradar ela, de um tempo muito maior do que eu faria. Eu estaria no lixo. Cheguei no tempo hábil, chegamos 10 para as 2. Para mim é horário britânico. Britânico, chegar 10 para 2 no lugar, para mim que só vivo atrasado, é ser... Você sabe a diferença do paulista, do gaúcho para o baiano? Em termos de horário, é uma anedota. Minha esposa é gaúcha. O gaúcho marca 8, 2, chega 20 para as 2. O paulista marca 2, chega 2. O baiano marca 2, chega 2h30. Tem exceções. Eu sei, calma, não precisa se defender não. Tem exceções, são brincadeiras, são anedota, para você entender. Mas tem a maioria que é assim mesmo. A pontualidade, não tem o britânico, não tem a pontualidade britânica, tem também isso no nível, nas nossas regiões aqui. Porque a colonização lá do sul é alemão, é italiano, tem um pouco disso. Então, nessa perspectiva, o que é que acontecia? É destruir tudo. Alguém tem que ceder. Eu me decepcionei, porque ela foi ingrata comigo, que eu queria que ela fosse grata. Qual é a gratidão que eu queria? Pô, amor, que bom, você se esforçou, chegou quase 1 hora. Porque o normal meu era chegar em cima. Eu cheguei muito antes, então ela tinha que ter um mínimo para mim. Fala assim, amor, parabéns, mas vamos agilizar. Aí não tinha nenhum problema de acessar meu botão, mas não. Reclamou. Falou, você chegou em cima. Eu digo, mas vai dar tempo. Aí começou a acessar. Acessar em mim, a raiva, pô, eu fiz tudo para chegar no horário. Como é que ela tá assim ingrata comigo? É muita ingratidão. E aí vem a decepção. Quando você se decepciona, vem o melindre, vem a vítima, vem a criança que tem em mim, que quer ter a mão na cabeça. Ou você foi tão bonzinho, você fez o dever certinho. Todo mundo tem isso. As crianças feridas dentro de vocês que querem o reconhecimento do outro. E como é que nós vivemos no mundo? Buscando sempre o reconhecimento dos outros. E ficamos sempre refém do outro. Quando o outro não reconhece aquilo que a gente entrega, a gente se melindra. A gente fica no lugar da vítima, do mimimi. É o famoso mimimi. Cheio de queixa, eu fiz isso por você. E não é diferente comigo também. Eu dei um exemplo pequeno de que acontece comigo. Eu fico chateado, fico melindrado. E, poxa, isso você. Por exemplo, outro exemplo. Ela me pede para eu comprar várias coisas no mercado. Eu vou, não odeio o mercado, ela que faz. Eu compro tudo aquilo, aí boto foto de tudo. O limão é esse, amor? É. A banana é essa, amor? É. Da terra é essa? Eu não sei nem diferenciar hortelã de cebolinha verde, isso aqui. O hortelã é esse aqui, ela é.
tudo perguntei para levar, feliz, achando tipo um filhinho, né? Que não sou filho, fazendo tudo que mamãe quer. A criança, né? Beleza. Vou para lá, faço a compra, vou para cima dos filhos, chego lá em casa, amor, tá aqui as compras todas. Eu precisava no mínimo que ela fizesse, parabéns, amor, não. Cadê o açúcar? Esqueceu o açúcar. Meu Deus, eu trouxe tudo, esqueci. Você esqueceu o principal, como é que eu vou fazer o bolo? Meu Deus, amor, não tem como, a gente vai pegar o açúcar. Então... Aí começa a confusão, eu digo, puxa, e aí a criança fala, meu Deus, podia ser assim, ó, amor, parabéns, você fez as compras, maravilhoso, mas esqueceu o açúcar, amor. Outro nível, acessa outro nível na pessoa. Mas ao falar isso, não reconhece nada do que foi o esforço que eu fiz, porque não é uma coisa que é normal para mim, é uma coisa que eu estou passando por cima de mim. E ao mesmo tempo, quando chega para entregar um produto, diz assim, olha, você faltou açúcar. Você, tudo que você fez não valeu de nada. Isso dói em todo mundo. Todo mundo faz isso em maior ou menor escala. Tem muitos de vocês também, vou dizer que não vejo deles só não. Vocês também fazem isso. Muitos do casal não tem essa atenção do cuidado com o outro, da delicadeza. Poxa, você fez isso, aquilo, amor, mas faltou isso. Amor, mas eu fiz tudo. Faltou... Beleza, amor, na próxima vez fique atento com isso também. Mas a mesma coisa, você não importa, mas você botou o som, mas você viu que o som estava arrancando. Então, mas tinha que estar tudo perfeito. A gente vive assim. Todo mundo em maior ou menor grau vive isso. Eu estou falando de mim para que vocês reflitam sobre vocês. Quem nega é porque não está querendo aceitar. Esses são os piores. São os iludidos, que acham que também não tem isso. O horário, só para não me perder, que eu me empolguei. Ah, tem 15? Então vamos lá, vamos acelerar aqui então, tá bom? Vou ler para vocês e trazer. Então, o ingrato, na caridade, resvala o valor da gratidão como recurso valioso de edificação moral para a purificação do ser. Eu grifei agora essa parte. O ingrato, gente, porém, sempre evoca a caridade dos outros para com ele, sem dar-se conta da legitimidade do ato recíproco. Ele quer do outro, vem a nós, mas ao vosso reino, nada. Por mais receba, sempre se pressupõe portador de mais crédito para receber em abundância. E quando isso não ocorre, faz-se perverso acusador de quem o abençoava com a bondade, permitindo-se vitimar. Tem isso também. Olhem vocês balançando a cabeça. A gente faz isso. A gente recebe, mas faltou uma bobagem. Aquilo que falta, o exemplo que eu dei do açúcar, é mais ou menos isso. Já fica na ingratidão. Então, você vai fazer com que vocês sejam pessoas reféns de pessoas que fazem isso com a gente, e tem gente que sabe fazer muito bem com você. Sabe que eu tinha na escola, na faculdade, algumas amigas que adoravam isso. Eu sou maquiavélico, esperto, para ela. Adorava fazer o PowerPoint. Beleza, eu odeio fazer PowerPoint, odeio com toda a força da minha alma. Perda de tempo, acho lindo quando está pronto. Aí eu exaltava ela. Você faz o PowerPoint bem, ela tomava tudo para ela. E eu ficava só lendo os textos, fazendo a revisão de literatura e o trabalho pronto lá. Mas aí você está acostumado a elogiar. Quando você chega e fala assim, poxa, esse PowerPoint seu não ficou bom não. Se melindra, ou seja, ela está viciada em ter o elogio do que ela faz. E os outros que querem controlar, como eu, vai dando a ela, na minha época lá da faculdade, o que ela queria. Porém, quando alguém fala alguma coisa sobre o que ela fez, que não está do jeito que ela gostaria de receber elogio, ela se melindra, ela se vitimiza. Mas você não faz nada, você só faz, eu que faço PowerPoint a vida inteira, você nunca mede, peraí, calma, esse PowerPoint não está legal, você não pode aceitar não. É a exigência do perfeccionismo, é a necessidade de fazer tudo certo. Então, quando vocês vivem assim, como pessoas tão infantis a ponto de deixar que as pessoas lhe controlem, vocês ficam melindrosos. Eu tenho muitos pacientes que são assim, tudo melindroso, todo muito melindroso. Eu também sou paciente, viu? Porque eu também faço terapia. Eu sou terapeuta, mas eu também sou terapeutizado. Porque o terapeuta precisa de um terapeuta para cuidar da nossa cabeça, para a gente poder cuidar da cabeça dos outros. Não é doida. É problema dos outros com problema da gente. Quem cuida de mim? Alguém tem que cuidar, né, das loucuras que eu também tenho. Então a gente vê os pacientes nos melindres, nas susceptibilidades, nas vulnerabilidades extremas, como verdadeiras crianças feridas, em adultos, como essa senhora que tem quase 120 anos, que está aqui nesse domingo, e ao mesmo tempo, esse senhor aqui que está com 82 anos de idade, aquele jovem ali que está com 71, essas pessoas todas aqui, já acabou a palestra? Não. É tenso. É meu costume de quando vem na centro espírita que alguém levanta já assim, e tá me dando um sinal de que eu estou passando do tempo. Tem casos que é assim,
Aí começa assim, levanta pelo canto, aí começa a entrar os passistas. Eu faço palestra em alguns centros aqui, tem centros grandes assim. Aí quando começa a entrar os passistas, eu digo, oi, já para me sinalizar, acaba, Flávio, você fala demais. Mas voltando, ainda tenho ali 10 minutos, então beleza, vou conseguir concluir. A perspectiva de deixar, ele está bem atento esse senhor, está falando no seu coração, Está dando risada, né, meu velho? É isso mesmo, essa daqui também está olhando assim, dizendo, meu Deus, está falando um pouco de mim, fala de você também um pouco, não, né? Ou não? Fala, e você também? Está tocando você em algum lugar? Alguém aí está sendo tocado em algum lugar do que eu estou falando? Tem gente que diz, não toque nada, eu não tenho isso aí. Tem alguém que diz assim? Levanta a mão. Ah, então tá bom. Aqui são pessoas que não são iludidas, né? Se tivesse um falando, não, então são iludidos. Porque não há quem não viva isso em maior ou menor grau. Então, Joana de Anjos vai continuar dizendo assim. Ela vai continuar falando. Prolifera na sociedade contemporânea o número de vitimistas, aqueles que sempre se consideram injustiçados. Olha um texto desse, que legal, né? Para nossa reflexão. É natural que isso aconteça e aumente de forma equivalente ao número dos decepcionados. Então, como muitos estão injustiçados, tem muitos também que se sentem decepcionados. É o tema da palestra, né? Decepções. Ocorre, porém, a decepção, o desencanto, em razão de esperar-se do outro uma retribuição, pelo menos conforme a oferenda. A gente não sempre quer entregar e receber de volta no mínimo do que a gente entrega. A tendência nossa é essa. A gente quer o mínimo de devolutiva. Só que vocês têm que esquecer, e não pode esquecer do seguinte, o ato de servir já é um ato de recebimento. Eu não dou sopa há 18 anos porque eu sou generoso nem caridoso, não. Eu sou porque eu sou egoísta. É por eu ser egoísta e querer também me beneficiar com o grau de altruísmo que eu estou construindo, que eu sirvo para, em servindo, exercitar habilidades de, como eu disse, pessoas jogarem sopa no chão. Você passa a tarde toda cozinhando com amor, mingau de milho, mingau de tapioca, aí passa do ponto alguma coisa, tem mingau de milho, mingau de tapioca, arroz doce, sopa, quentinha, é um banquete, café, o café está sem leite, o café está frio, o café não está com açúcar. As exigências normais, não são porque são de rua, em situação de rua, que deixou de ser orgulhoso, que deixou de ser prepotente, que deixou de ser arrogante. Tem rico, prepotente e humilde, como tem pobre, prepotente e humilde. Então não é a condição social que determina, são espíritos em desenvolvimento, criando aprendizados e experiências na privação ou na abastança. Em todo lugar tem. Então se a gente se deixa levar, já teria parado há muito tempo o nosso trabalho, nossa ONG. Há muito tempo. Porque é muita ingratidão que tem realmente na rua, muita ingratidão. E a gente fica olhando assim, poxa, mas não é por eles que eu faço, é por mim. É aí que está o lugar. Como assim, Flávio? É por mim. Eu não dou palestra por vocês, não. Eu dou palestra para mim. Ah, Flávio, é gente boa? Não. Eu não faço palestra por vocês, não. Não é por vocês, é por mim. Por que por mim? Porque eu falando dos temas que eu estudo, eu sedimento conteúdos novos, eu exercito aqui na palestra a atenção de vocês, que faz com que eu reforce os aprendizados, que eu consiga, quem sabe, colocar em prática e viver. Então eu quero me beneficiar. É por isso que eu faço palestra. Por consequência, em fazer a palestra, eu me beneficio quando atuo no coração desse jovem, ou daquele ali, ou daquela senhora, e chego e falo assim, meu filho, obrigado, meu filho, era isso que eu precisava ouvir hoje. Que maravilha a gratidão dessa senhora, eu recebo o carinho, eu recebo o abraço, que bom que o que eu falei pôde atingir a senhora nesse nível, que a senhora faça bom uso disso. Vou para casa feliz? Vou, porque a troca de afetos, a troca de gratidão, ela pode tornar o mundo muito melhor. Se temos tantos ingratos no planeta, quanto mais gratos a gente seja de verdade, não é a gratidão piegas, que muitos são assim, muito obrigado, isso aqui eu achei lindo. Não, é só o verniz social. Tem gente que usa o verniz social. O que é verniz social? A máscara da boa convivência, porque quer trabalhar a vaidade do outro, que está ali do jeito para querer ganhar a presença do professor, ou do palestrante, ou do médium. Aí fica bajulando. Somos muito, todos nós, vinham mal, menor grau, bajuladores. Somos pessoas que somos interesseiras. Não sei se vocês sabem que vocês são isso, né? Vocês não sabem não, né? Aqui só tem espíritos de escola, que são entregues ao serviço, desinteressado. Só sou eu mesmo, né? Que sou assim. Ah, então beleza. Eu estou assim sozinho então, meu Deus. Por que eu fui falar isso aqui? Só eu sou nesse lugar, onde todo mundo aqui é altruísta, é benevolente, é generoso. Ah, vamos embora. Então, quando a doação se enquadra nos valores do beneficiado, não se padece a ingratidão do soberbo, porque a gentileza, a generosidade e o amor devem ser condutas naturais e não recurso de trocas, mesmo que afetivas. Deve ser espontâneo. A arte de doar, gente, é tão complexa como a de receber, a de se receber.
Uma e outra devem ser resultados de sentimentos fraternos destituídos de recompensa. Tanto receber quanto doar deve ser destituído da recompensa. O prazer de doar já é o grande prazer, como eu disse, da entrega. Você sair de sua casa, fazer uma sopa, ir para a rua, sentir que você, poxa, eu doei um dia das minhas horas do meu dia que eu podia ficar egoisticamente em minha casa, vendo televisão, que também é legal, mas eu já tenho tanto isso, por que não dar um pouco de contribuição para a sociedade, naquilo que eu posso, de forma que eu não me prejudique também, porque aí já não é amor próprio em primeiro lugar. O amor próprio não é um amor egóico. É um amor que você se valoriza, sabe o lugar que você pode dar, sem se violentar, porque tem gente que não tem condições de fazer no nível que faz e adoece. Está fazendo pelo outro, pelo reconhecimento do outro, e não pelo ato espontâneo que a alma dela, da pessoa, já dispõe para entregar ao outro, né? Então, doação é uma conquista moral que expressa desprendimento e amor. No primeiro caso, demonstra ausência de apego às coisas transitórias e valorização da outra pessoa, que vai envolvida não apenas pelo que se lhe doa, mas também pelas vibrações de ternura e afetividade. Não estando a oferta revestida desses conteúdos morais, transforma-se em manifestação social destituída de respeito e consideração. Eis porque o grande valor da oferenda deve ultrapassar o custo, a importância gasta com a lembrança, mas valendo o conteúdo da beleza interna e significado. Ontem eu levei para uma paciente minha uns tomatezinhos, que a gente fez uma horta e minha esposa, tá lá tendo coentro, tá tendo alface, eu nunca pensei que eu podia ter isso em minha casa, alface roxo, pimentão, aí a gente plantou tomate em excesso, aquele tomatinho cereja, ela não sabia, nem eu, muito tomate, tá dando pro vizinho, tá levando para todo mundo, é muita produção. Eu fiz desinteressadamente, mas não que eu sou generoso, talvez se tivesse pouquinho, só um pezinho, ia ficar para mim. Mas como tá tendo muito, para não ver perder, eu digo, olha, vamos levar para paciente tal que gosta de comida natural. Eu levei para ela um saquinho, foi uma coisa, ela foi super grata com aquilo, ela é rica, ela tem dinheiro, mas Flávio, eu adoro esse tomatinho, já pegou na hora e comeu, e já pegou, postou no Instagram dela, eu não fiz por isso, botou no Instagram, para aqui, meu terapeuta me trouxe esse tomatinho, ele pra... Aí eu digo, poxa, pai, que gratidão dessa moça, por uma bobagem, um tomate. Mas ela sentiu tanta gratidão naquilo, um ato singelo, não custa nem 10 reais aquilo ali, talvez, nem 20 conto. Mas tem uma representatividade muito mais do que a gente está entregando com afeto e com amor do que o valor agregado daquele produto. Então isso é que ela está dizendo aqui. Eis porque o grande valor da oferenda deve ultrapassar o custo. A importância gasta com a lembrança, mais valendo o conteúdo de beleza interna e significado. Está chegando ao final. Então, para finalizar essa parte, ela diz, é nesse sentido que se afirma, a dádiva sempre é maior para quem a oferta. Ok? A dádiva é maior para quem dá. Permanece sem mágoa para que essa atitude não se pareça com uma cobrança afetiva renegada. E na parte final ela vai falar, toda a natureza é adaptada às tuas condições, enquanto também é elaborada recursos para que vivas em paz, em solidariedade e ação de fraternidade. Existir é mover-se, sentir, viver todos os atributos que são proporcionados. Entretanto, o receber e o doar são elementos essenciais para que possas bem viver. E terminando, nunca, pois, permitas-te decepcionar pela conduta de alguém em relação aos teus sentimentos. Não se decepcione. As pessoas dão o que elas têm. Elas só podem dar o que elas já trazem enquanto conquista. Não exija do outro que lhe dê aquilo que ele não tem condições de dar. Isso também é faltar com a caridade com o outro. Mas você também não é obrigado a viver com o outro que não lhe dá o que você necessita por uma questão apenas de aparência, para justificar que você está naquele lugar que consegue viver, recebendo o mínimo possível e dizer que está bem porque tem que sustentar uma relação de amizade, uma relação profissional, uma relação afetiva. Não é sobre isso. Se você tem estrutura moral interna para sustentar, ok. Mas se você não tem, como a irmã Dulce, que recebeu uma cusparada no amor e disse assim, isso aqui é para mim, aqui você pode me entregar o que eu levo para meus filhos, ela não reagiu, ela deu outra face, mas não foi a face tomando tapa. Ela soube, de forma conquistada interiormente, dizer, ok, você é bruto a esse nível de cuspir na minha mão, mas eu peço que você ajude meus crianças. O cara se sensibilizou e ajudou. Mas se vocês não têm esse grau de desenvolvimento, quando vocês se violentam e se mutilam para se submeter a relações de menos amor, relações tóxicas, relações abusivas, isso cabe em qualquer tipo de relação, profissional, amorosa, de amigos, isso significa menos amor por vocês. O auto-amor, ele parte da premissa de que você não pode dar ao outro aquilo que você não está se dando. Então, para você fazer caridade, não é que você vai esperar se dar isso tudo para poder fazer. É no fazer, olhando para dentro, que você vai construindo as habilidades para, em servindo, também ser servido. No sentido de que aquilo funcione para vocês. Tenham atenção a isso. Isso é uma distância muito grande. E, por fim,
ela diz assim: decepciona-te contigo mesmo quando não puderes cumprir uma tarefa ou meta com que te comprometeste, ou por não haveres atingido o patamar que estabeleceste. Renasceste para recuperar o tempo mal aplicado do ontem, e esta é a formosa ocasião de fazê-lo. E ela encerra, e aqui eu finalizo com a fase final, que é o exemplo maior. Não foram poucos aqueles que se decepcionaram com Jesus, aprisionado quando, ou melhor, não foram poucos aqueles que se decepcionaram com Jesus, aprisionado, quando estava no Horto das Oliveiras. Ficaram decepcionados com Jesus, que Judas queria que Jesus fosse o quê? O que ia defender Jerusalém, tomar dos romanos, com faca na mão, com espada, não é isso? Só que Jesus não fez isso. E aí Joana diz: inúmeros escarneceram-no, ou seja, escarneceram de Jesus, por não se haver defendido no pretório, porque Jesus não se defendeu. Quando ele foi julgado por Pilatos, ele baixou a cabeça, beleza, é isso mesmo. Ele veio cumprir a lei, iniciando a revolução sanguinária que desejavam. Eles queriam que Jesus revolucionasse com sangue. Ingratos que dele receberam graças inimagináveis, zombavam por deixar-se crucificar enquanto o desejavam dominador e reizete. Reizete é um reizinho. Mesmo aqueles, termina aqui, mesmo aqueles que conviveram ao seu lado, abandonaram-no. Muitos abandonaram, os 12 apóstolos, largou ele mão. Pedro negou, o outro fugiu. Ele, no entanto, não se queixou, não discutiu com ninguém e em silêncio morreu. E voltou ao meio dos ingratos para ensinar-lhes redenção e vida gloriosa. Tenhamos Jesus como modelo e guia, e não é à toa que ele é nosso modelo e guia, que nunca se conspurcou, nunca se violentou, nunca se corrompeu, e mesmo sendo traído, sendo abandonado, amou. Essa é a nossa referência. Amem, independentemente de serem amados. Se em amando também forem amados, que bom, todos ganhamos. Mas enquanto o outro não tem a capacidade de amar, não se decepcione. É porque o outro só tem isso para dar. Muita paz até a próxima. De jeito nenhum, seu querido. Sempre bem-vindo aqui na nossa casa. Não se decepcionou comigo não, eu já perguntei logo para ele. Não. Testando ela. Se decepcionou? A gente vai aprendendo a não se decepcionar. Não, meu filho, no caminhar da nossa encarnação, a gente vai aprendendo. Pode? A gente tem que ter o entendimento, né? Vivenciando quedas, levantando. A gente vai fazer. Pode. Pronto. Isso. Obrigada, viu? É isso. Eu espero que as pessoas gostaram, com certeza, né? E que a gente tenha essa percepção de não decepcionar por qualquer bobagem na nossa trajetória, seja em casa, seja no trabalho, porque não vai nos deixar de se aborrecer, de se decepcionar, como diz Flávio, mas que não seja constantemente, porque isso é muito ruim para a gente, né? A gente pega uma carga de energia negativa muito grande para a gente. É preciso ter mais leveza e compreender que o outro ainda não consegue fazer aquilo que você faz ou que você compreende. É a aceitação mesmo do outro como ele é. E às vezes é difícil, mas eu acho que a gente vai aprendendo com os tropeços e é dessa forma. Senão fica muito difícil conviver, né? Seja em casa, seja com amizade, seja no trabalho. E eu acredito que nesse caminhada a gente tem que fazer amizade, não inimigos, né? Amizade, abaixo que a gente já tem. Abaixo o que a gente já tem lá na outra vida que a gente não sabe. Então a gente procura ser mais tranquilo, mais leve, compreender melhor. É isso. Então vamos fazer a nossa oração. Eu agradeço a sua presença hoje aqui, viu? Ele vai estar aqui, acho que é mês que vem, depois. Tem um virtual, né? Sim. A gente vai fazer a nossa prece aqui final, finalizando a nossa doutrinária. Muito obrigado. Sou muito grato. Agradecendo a você
E a mensagem da noite de hoje, da nossa querida irmã Joana, sempre nos traz ensinamentos maravilhosos. Uma psicóloga, né? Terapeuta, sempre. Terapeuta de almas. Terapeuta de almas, com certeza. Então, vamos fechar os nossos olhos. Aqui é assim. Hã? Legal? Liguei. Funcionou? Não, o outro O outro tá tava funcionando. ótimo. O outro tá ótimo. O outro tá ótimo. Pronto. Tá funcionando esse? Vou me decepcionar com você, velho. Daqui a pouco eu tô me decepcionando com o microfone, né? Então, vamos ficar ereto na cadeira, vamos fazer nossa oração, que a gente está aqui envolvido numa energia bem amorosa da espiritualidade da casa. E assim que possamos ser envolvidos por essa energia de amor, de alegria que foi hoje, de entendimento, de paz.